Bom dia, pessoal. Hoje nós iremos começar a nossa aula de trigonometria, tá bom? Então a gente vai direto para a aula para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Então vamos lá, peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Aí já. Pronto. Tá aqui, trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então nós temos aqui, né? Vou botar aqui do início, tá bom? O que é que nós vamos falar? Relacionando lados e ângulos. Que a trigonometria, né, ela vai estar relacionando lados e ângulos. A trigonometria tem sua origem, portanto, na necessidade de relacionar lados e ângulos de um triângulo. Você tem aí o triângulo ABC. Eu vou destacar bem aqui para vocês observarem direito. Bem aqui, esse aqui são chamados vértices A, B e C, né? E os lados, eu vou colocar aqui o lado AB, esse lado AB é o chamado, que ele pode ser identificado por dois pontos ou pela letra minúscula, é o Czinho. O lado AC, que é esse aqui, é esse lado, ele pode ser identificado pela letra minúscula como sendo Bzinho. E o lado BC, usando a letra minúscula Azinho, tá bom? São essas situações que vocês precisam conhecer para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, certo? São alguns elementos, ok? Mais uma coisa, nós temos aqui, todo triângulo, ele possui os ângulos. Se o triângulo ele é retângulo, então ele vai ter um ângulo reto, que é de 90 graus. Este ângulo aqui, 90 graus. Um momentinho aqui, só ajeitar aqui a caneta. Pronto. 90 graus. Tá aí, certo? Aí esses outros dois ângulos aqui, ok? São ângulos agudos. Aqui formado no vértice B, posso até chamar de beta, e aqui teta, um ângulo qualquer. Os ângulos eles podem ser identificados pela letra maiúscula, né? Com o vértice que está se tocando, onde se encontra os dois lados, ou pela letra grega do nosso alfabeto, tá bom? Mas veja bem o que que tem aqui. Esses lados que eu destaquei para vocês são chamados hipotenusa, aqui, ó, o lado AB, aliás, BC, né? É a minha hipotenusa, ok? O lado AC e o lado AB são chamados catetos, ok? Então, o que são os catetos? São os lados que fazem parte na formação do ângulo reto. Esses dois lados aqui, certo? São chamados catetos, que fazem parte da formação do ângulo reto. E aqui é a minha hipotenusa, tá bom? Então, você tem aqui a minha hipotenusa. Sendo assim, certo? Você sabe que o ângulo aqui, ó, em A é de 90 graus, já que ele é um triângulo retângulo, tá bom? E a soma dos outros dois ângulos, né? Obrigatoriamente tem que ser igual a 90. E por que 90? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Tá bom? Então, nós temos aqui o seguinte: 90, né, mais esse ângulo, mais esse aqui, vai dar 180. Então, isso quer dizer que esse ângulo B e C, esse e esse aqui, formado nesses dois vértices, né, somado vai ser igual a 90 graus. Tá bom? Então, vamos relacionando lados e ângulos. Nós temos aqui a situação desse triângulo aqui, ok? E aí a gente pode estabelecer a famoso teorema de Pitágoras, tá bom? O que que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa, certo?
E aqui, cateto, como vocês podem observar, botar aqui cateto. O que que diz? Botar aqui cateto, cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Então, nós temos essa relação. E aí a gente estabelece a respeito o que que representa seno. Seno é o quê? Seno do ângulo alfa, que é deste ângulo aqui, é o cateto oposto a alfa, certo? Aqui é o ângulo. O cateto oposto é esse aqui, ó, Czinho, tá bom? Então, se esse aqui é o cateto oposto, o outro vai ser o quê? Adjacente. Esse cateto aqui, ele vai ser adjacente. Porque o que é um cateto adjacente? É aquele que faz parte na formação do ângulo que eu estou considerando. Qual é o ângulo que eu estou considerando? O alfa, certo? Portanto, você vai ter aqui o seno de alfa é cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. O que representa esse seno de alfa? Ele estabelece exatamente o nível de inclinação de uma reta, certo? Mas lá na frente, no terceiro ano, você vai ver que este ângulo alfa vai ser dado pela tangente de inclinação deste ângulo. No terceiro ano, quando vocês forem ver, tá bom? Mas o seno de alfa é cateto oposto a alfa, que neste caso é o Bzinho, a alfa está de frente a alfa, certo? Sobre a hipotenusa, define a inclinação. Então, você tem aí, ó, cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa. Então, nós teremos aqui o seguinte, o que representa o cosseno? É o cateto adjacente, neste caso, a alfa, o cateto adjacente é quem? É o B, sobre a hipotenusa, que é A. Tá bom? Na minha garganta. Mas vamos lá. Aí nós temos aqui o seguinte, o que representa a tangente? Tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Mas vamos ver bem aqui diferente aqui, o que representa a tangente. Eu vou fazer aqui separado. Desculpa. A tangente de um ângulo alfa, tangente é sempre seno de alfa. Opa, eita. Tá. Deixa eu botar aqui de novo. Errei bem? Peraí. Pronto. Oxi. É. Vamos lá. A tangente de alfa, vamos ver bem aqui quem seria, deixa eu ver se é esse aqui, a tangente. A tangente de alfa é igual a o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, tá bom? Então, nós teremos aqui que a tangente de alfa, vou fazer aqui para você ver. O que é o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ser, deixa eu apagar bem aqui, deixar um espacinho aqui para você ver a questão, tá bom? Então, você vai ter aqui o seguinte, a tangente de alfa é o cateto, quem é o seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, C sobre A. E o cosseno, que é esse aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. B sobre A. Na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você lembra? Divisão de fração lá no ensino fundamental. Posso cortar esse A aqui com esse. Resultado vai ser igual a C sobre B. Tá bom, gente? Bom, mas esse cálculo aqui ele já tem lá. Então, vou apagar aqui para a gente ver, para não ficar por cima e ficar feio. Certo? Então, você tem aí o seguinte, ó.
Tangente de alfa, ele diz que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, a gente estabelece aqui o seno, o cosseno e a tangente, certo? São relações trigonométricas, tá certo? Vamos ver algum exemplo. Só que agora a gente vai utilizar aqui o teorema de Pitágoras, né? Porque aqui você tem um triângulo retângulo, tá? E aqui ele diz, o triângulo ABC na figura é retângulo em A. Vamos obter as razões trigonométricas do ângulo, né? O que é que nós temos? Pelo teorema de Pitágoras, você vai ter aqui o seguinte, isso aqui é o Azinho, certo? Esse Azinho você vai ter a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Está aqui feito, tá bom? Eu chamei de x, né, nesse caso aqui. Vou chamar de x para não ficar diferente aqui, ó. X e x. Aqui, ó. Tá bom? E x ao quadrado, você sabe que esse aqui é 16 ao quadrado é igual a 256, 12 ao quadrado é igual a 144. Somado esses dois, vai ser igual a 400. X ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. Certo? Essa é a relação. Tá bom? Agora vamos às outras relações também que ele está pedindo. O seno. O que é seno? Seno de um ângulo, colocar aqui separado, vou fazer riscando também, mas aí já está feito. Seno do ângulo formado no vértice B. Faltou o chapéu aqui para indicar que é ângulo, tá bom? Seno é o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo B, formado no vértice B, você vai ter aí o seguinte. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? O ângulo B é esse aqui, ó. Os dois catetos é esse. Cateto é 12 e 16. Um é oposto e o outro é adjacente. O que é oposto? O que está de frente ao ângulo que eu estou considerando. Certo? Então, você vai ter que esse 12 está de frente, então é o meu cateto oposto, que é 12, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é quanto? 20. E aí você simplificando, dividindo tudo por 4 e por 4, né? Simplificação de fração, que vai dar 3 sobre 5. Tá certo, pessoal? Então, tá feito aqui a questão. Eu vou apagar aqui porque ela já está feita lá. Que eu gosto de riscar também, para você não ficar só vendo a questão nesse formato aí, sem uma explicação escrita. O professor de matemática gosta de riscar, tá aí. Né? Porque aqui, ó, eu simplifiquei e dividi por 4. Por 4. 12 dividido por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5. Certo? Aí você tem aqui, né, que na divisão 3 por 5 vai dar quanto? 0,6. O que representa o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se o ângulo é esse aqui, que eu estou considerando, quem é o cateto adjacente? 16. E quem é a hipotenusa? 20. Certo? Então, fica 16 sobre 20, que dividindo aqui, ó, por quanto? Por 4, vai ser igual a 16 por 4 dá 4, né? Deixa eu apagar aqui porque já está feito mesmo. Vai dar 4 sobre 5, que dividindo vai ser igual a quanto? 0,8. Tá bom? Tá certo? Então, vamos lá para outra. A tangente. Tangente é, de modo geral, cateto oposto sobre o cateto adjacente deste ângulo aqui. Lembrando que eu estou sempre considerando esse ângulo aqui, ó. Certo?
Ele diz razões trigonométricas de B, ó. Então, você tem o cateto oposto é 12, cateto adjacente é quanto? 16. Então, isso aqui vai ser igual a 0,75. Tá bom? Vamos lá. Calcular os ângulos agudos de um triângulo retângulo, cujos lados medem 5 centímetros e 6. Dei minha água aqui. E 6 centímetros. Então, nós temos aqui o seguinte. Você tem um triângulo, certo? Ele me disse que esses dois lados dos ângulos agudos, ó, é 16 e esse aqui. Ele quer saber exatamente, certo, os ângulos agudos. Tá bom? Então, se você observar, a gente pode utilizar a tangente deste ângulo. Tangente é cateto oposto, né? Vou botar aqui. Você tem o que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Então, o cateto oposto é quanto? Que ângulo? Você tem que ver o ângulo. O ângulo não é y. Então, o cateto oposto a y é 6. E o adjacente é quanto? 5. Tá bom? Então, vai ser 6 sobre 5. Eu vou apagar aqui para você ver que vai dar igual a 6 sobre 5. Agora, que é 1,2, certo? Portanto, aí se você for olhar lá na tabela, existe a tabela trigonométrica que ele vai dizer para você que se a tangente de y é igual a 1,2, o ângulo y vai ser igual a 50 graus. É fornecida essa tabela, tá bom? Para você nesse caso. Agora, a gente vai trabalhar com os ângulos de 30, 45 e 60, e neste caso não é fornecida a tabela. Você tem que saber essa tabela, tá bom? Então, vamos ver bem aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar por cima. Certo? Nós sabemos que a soma desses dois ângulos aqui é igual a quanto? A 90 graus. Portanto, se esses dois ângulos aqui é igual a 90, por exemplo, x mais y é igual a 90, dá para mim já saber o outro sem precisar resolver nada, já que esse aqui é 50, esse aqui é 50, não é isso? X mais 50 é igual a 90. Então, nós teremos aqui que x vai ser igual a 90 menos 50. X será igual a 40 graus. Tá bom? De fato, tá aí, ó. 40 graus. Tá bom? Vamos para outras razões trigonométricas. Nós temos umas outras relações que são chamadas inversas. A inversa, né? A inversa do seno, né? Vou botar aqui inversa do seno é quem? É a cossecante certo? E a inversa do cosseno, que é a secante de um ângulo alfa, certo? Então, o que é cossecante? Você lembra que, como é inversa, então você vai ter aqui o seguinte, a hipotenusa sobre o cateto oposto, certo? Porque é inversa, certo? Você lembra que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, a inversa dessa cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto, tá bom? A secante é a inversa de quem? Do cosseno. O cosseno é quem? Você lembra do cosseno? Cateto adjacente. Espera aí, não sei se vocês estão ouvindo os latidos dos cachorros.
Então, vamos lá. Um momento aí, gente. Espera aí, um momento. Então, a secante alfa é a hipotenusa, né, sobre o cateto adjacente. E aí você vai ter aqui como sendo A sobre B, tá bom? Então, aqui você tem, ó, como a gente observou, você tem que a cossecante é a inversa do seno e a secante é a inversa do cosseno. Aí também, obviamente, a gente tem a cotangente, que é a inversa da tangente. Se a tangente é cateto oposto sobre a hipotenusa, a inversa, né, vai ser cateto adjacente. Aliás, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a inversa vai ser cateto adjacente sobre cateto oposto. Tá bom? Então, são essas relações que a gente precisa ter para que a gente possa dar continuidade e resolver as questões. Tá bom? Vamos ver aqui. Acho que eu vou direto por gente. Já viu essa parte bem daqui, que os ângulos alfa e beta são complementares, não é isso? Certo? Ok? Então, deixa eu passar essa aqui, porque eu acho que já coloquei 2 vezes. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar bem aqui. Pronto. Eu queria exatamente a gente ir para um exemplo, tá bom? Então, o que é que diz neste exemplo? Ele pede, ó, no triângulo retângulo, na figura, nós temos 3 afirmações. Ele quer saber quais delas são verdadeiras. Afirmação 1. O seno de t é igual a 1/2. Seno de t é igual a 1/2. O que é o seno? Seno de t é o cateto. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu não sei, que é x, certo? Então, ó, é um cateto oposto sobre a hipotenusa, que é x. Mas e aí, Cristiano, como é que eu vou fazer para me encontrar esse x aqui? Vou fazer aqui, então. Posso usar o teorema de Pitágoras, que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não é isso? Esse aqui é o quadrado, mas esse é o quadrado. X ao quadrado é igual a 1 mais 4. X ao quadrado é igual a 5. X vai ser igual a raiz quadrada de 5. Tá bom, pessoal? Então, eu posso utilizar aqui como sendo 1 sobre o x, né, raiz de 5. E aí, o que você lembra lá no ensino fundamental? 1 sobre raiz de 5. Pode ter raiz no denominador? Não, né, gente? Então, a gente tem que racionalizar. Como é que eu racionalizo aqui? Vou multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, tá bom? Então, o seno de t vai ser igual a raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, né? Raiz de 25, que é 5. Então, você observa lá na questão que ele disse que o seno de t é 1/2. E, na realidade, o seno de t é quanto? Hein? O seno de t é raiz de 5 sobre 5. Tá vendo? Então, a afirmativa aqui ela é falsa. Tá bom? Vamos ver o que ele diz a outra. A secante. O que representa a secante? A secante de t. O que é secante? A secante é a inversa de quem? Do cosseno. Certo? Se ela é inversa do cosseno, vai ser o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, porque na realidade ela é inversa do cosseno de t. Então, quem é o cosseno de t? Cosseno de t é cateto adjacente, que é dá 2, sobre a hipotenusa, que é x. O x é quanto? Quanto é que é o valor do x que eu encontrei aqui? Ó? Raiz de 5. Racionalizando, você vai ter que isso aqui vai ser 2 raiz de 5
sobre 5. Tá bom? Isso é o cosseno. A secante é que eu vou substituir aqui, ó. A secante é a inversa disso daqui, tá bom? Então, vamos supor, eu não vou nem, acho que a gente nem precisava resolver, porque como ele pediu a inversa, certo? Tá aqui, ó. Pronto. A secante não é inversa disso daqui, tá bom? Então, a minha secante de t vai ser a inversa disso aqui é quanto? Raiz de 5 sobre 2. Tá bom? Ó, raiz de 5 sobre 2. É a inversa. Ele disse lá que a secante de t é raiz de 5 sobre 2. É verdade? É verdadeiro. Tá bom? E por último, ele disse que a tangente de t, certo? É 2. Tangente, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é 1. Cateto adjacente é 2. Aqui a tangente de t deu 1 meio. Ele está dizendo que é 2. Então, isso aqui é falso. Bom, certo? Como vocês já viram aí, eu vou apagar aqui, até porque está gravado mesmo, né? É porque o cálculo ele já está bem aqui, a gente só vai marcar as alternativas, tá bom? Tá aqui, só porque para não ficar feio. Tá aí, ó. As afirmativas. Tá aí. As afirmativas verdadeiras são. Vamos ver. Quais são as afirmativas verdadeiras? Só tem uma, né? O item 2. Então, a alternativa aqui, ó. Ok? 2. Foi só isso. Tá certo? Vamos para a próxima aula. Aqui a gente vai conhecer uma tabela trigonométrica do seno de 30, 45 e 60 que vocês são obrigatórios a ter, a resolver, a saber. Tá bom? Primeiro que o seno de 30 é 1 meio, de 45 é raiz de 2 sobre 2, de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, você só basta lembrar dessa sequência aqui, ó. Tá bom? E porque o outro, você tem um cosseno, o último aqui é como se fosse você estivesse pegando o último daqui, vai passar a ser o primeiro de cá. Ó. Esse aqui vai ser raiz de 3. Esse daqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Ó, é como se eu tinha de trás para frente. E aí depois raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. A tangente, como vocês lembram, tangente, né, de um ângulo de 30 graus é o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Então, se você pegar a tangente de 30 graus é esse dividido por esse. Que dá exatamente, na hora que eu for dividir, né? 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, né? Divisão de fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vou cancelar esse 2 com esse, fica 1 sobre raiz de 3. Isso aqui, né, racionalizando, né, que não pode ter raiz no denominador, vai ser raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o resultado desse dividido por esse dá raiz de 3 sobre 3. E, de fato, está aí, ó, raiz de 3 dividido por 3. Tá bom? Nessa divisão aqui, o tangente de 45 é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, que dá quanto? Dá 1. E nessa divisão aqui, por essa, vai ser igual a raiz de 3. Tá certo, pessoal? Vamos para um exemplo? Tá bom? Havia muitas questões aí nesse sentido. Vamos para um exemplo. A partir dos ângulos apresentados na figura, determinar a medida indicada por x. Tá certo? Então, ele quer essa medida aqui, ó, x e y.
O que que eu tenho? Quais são o que foi fornecido para mim? Ele forneceu aqui a hipotenusa, e o ângulo, né? O x ele é o quê? Cateto oposto. E esse aqui é chamado o quê? Cateto adjacente. Tá certo? Então, adjacente, só abreviado aí. Então, se eu estou querendo o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa e o ângulo, qual é a relação que eu uso? Qual das relações envolve? Você tem seno, cosseno e tangente. Qual deles envolve cateto oposto e hipotenusa? Nós temos aqui que seria quem? O seno de 30 graus é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é quanto? 12. Tá certo? Mas você lembra quanto é que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus, vamos voltar lá para a questão bem ali, para você ver. O seno de 30 graus é quanto? 1/2. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha aí, o seno de 30, né? 1/2. Então, posso pegar e colocar aqui. Posso substituir aqui por seno. 1/2 é igual a x sobre 12. Aí eu faço o produto do meio pelos extremos. 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2. X será igual a quanto? A 6. Tá bom? Outra coisa que ele pede também, para que a gente possa resolver, é o y, certo? Então, aqui o x, ele é 6. E o y? O y você pode usar o teorema de Pitágoras, já que você tem o cateto, a hipotenusa, né? Você poderia usar assim, ó, y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, dá 12 ao quadrado, tá bom? E neste caso você vai ter aqui o seguinte, você teria aqui o seguinte, que y ao quadrado mais, quem é o x? O x é 6, 6 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Então, y ao quadrado mais 36 é igual a 144. Portanto, y ao quadrado é igual a 144 menos 36. Não vou fazer essa. Aí você poderia fazer isso aqui, que y ao quadrado, você pegar 144 menos 36, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? 8 aqui, aqui ficou, aí vai dar 108, tá certo? Aí aqui vai ficar 108. Y ao quadrado vai ser igual a y, deixa eu apagar aqui. Y vai ser igual a raiz quadrada de 108. Se você puder compor 108 por 2 dá 54, por 2 dá 27. Aí por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então ficou 2 e 3. Então aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3, né? Aqui, ó, 3 elevado a 2, 2 elevado a 2 e o 3 aqui sozinho. Cancela aqui, ó, esse com esse. Y vai ser igual a 2 vezes 3 raiz de 3. É igual a 6 raiz de 3. Tá bom? Vou apagar porque, na realidade, ele vai fazer de outra forma, né? Vou usar, agora aqui, a fórmula trigonométrica do cosseno, para você ver como vai dar a mesma resposta. Cosseno de 30 graus. A outra solução. Cosseno de 30 é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é 12. Certo? O cosseno de 30, se você olhar ali embaixo, vamos olhar o cosseno de 30. Cosseno de 30 graus é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, nós teremos aqui o seguinte, cosseno de 30 é raiz de 3
sobre 2 é igual a y sobre 12. Aí, multiplicando aqui, você vai ter aqui o seguinte, 2y é igual a 12 raiz de 3. Então, y vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre 2. Y vai ser igual a, dividindo aqui, ó, 12 por 2 dá 6 raiz de 3. Olha aí o resultado. Se você observar, não deu o mesmo aqui, ó. Esse aqui foi utilizado o teorema de Pitágoras, tá bom? E esse aqui eu usei trigonometria, ok? Aqui foi relação métrica e aqui relação trigonométrica, tá bom? Vou apagar porque na realidade ela já está toda resolvida aí, tá bom? Vou apagar aqui. Estou apagando aqui, peraí. A borracha, ver se eu aumento essa borracha. Vamos ver aqui. Eita. Tá me dando trabalho. É porque tá por cima a parte do cálculo. Mas vocês vão ver aí que já tá tudo bonitinho. Só essa parte aqui. Pronto. Vamos ver. Tá aqui o seno, né? Deixa eu apagar essa parte aqui também. Pronto. Só para você ver o cálculo aí, ó. Tá bom? Você lembra que aquela dali deu 6, o x, né? Ok? E o cosseno, o mesmo cálculo que eu tinha feito, né? Vai dar igual a 6 raiz de 3. Você poderia estar utilizando só isso aqui. É porque ele dá um salto, né? A respeito dos cálculos para que você fez o salto de questão. Vamos para essa questão, gente. Aqui, o que ele pede nessa questão? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Eu até fiz aí uma situação, ver se eu coloco aqui a questão. Os triângulos ABC... Aqui. O triângulo ABC e BCD da figura são retângulos, certo? Em B, sendo conhecidos os ângulos BAC igual a 30 graus e BDC igual a 60. Além de AD igual a 2 centímetros. Calcular os valores de x, y e z. X, y e z. Bom, o que nós iremos fazer? Observe que eu vou separar os triângulos aqui para você poder enxergar, ó. E se você consegue enxergar aqui, esse triângulo aqui, de 90 graus, C, B, D, certo? Esse lado aqui é X, esse aqui é Z, esse ângulo aqui é de 60 graus. Tá bom? Ó, o que eu vou estar utilizando? Tem um outro triângulo aqui, que eu vou botar aqui, separado bem aqui, ó. Que dá para se conseguir visualizar esse outro triângulo aqui como sendo... Opa! Como sendo... Triângulo feio, né? Mas não tem nada não, já está feito aí. Esse daqui, ó. C, B, A. Este ângulo aqui é de 30 graus. Aqui é X. E essa medida todinha aqui é Z mais 2, ó. Então, eu vou usar duas vezes a tangente, que são todos catetos. A tangente de 60, que é cateto oposto, que é X sobre Z. E aqui, quanto é a tangente de 60? Lá na tabela, você vai observar que a tangente de 60 é raiz de 3, que dá X sobre Z. E aqui, eu vou também utilizar, só que agora é a tangente de quanto? De 30 graus, que é igual a X sobre Z mais 2. Olha aí.
Quanto é a tangente de 30 graus? Certo? É raiz de 3 sobre 3. X, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. É igual a x sobre z mais 2. Tá certo? Então, vamos ver, para você ter uma ideia, o que representa o 3x. 3x, certo? Vai ser igual, produto do meio pelos extremos, vai ser igual a z mais 2 raiz de 3. Certo? Então, nós teremos aqui o seguinte, ó, se eu isolo bem aqui, aí fica 3x, deixa eu só ajeitar bem aqui, para a gente ver, tá bom? Então, quem seria o meu z? Meu x? X vai ser igual a quanto? Ó, x aqui é z raiz de 3, certo? Então, posso substituir aqui, ó, 3 vezes. Quanto é o x? O x é quanto? Vai ser igual a z raiz de 3. Eu vou ter espaço aqui, pessoal. Deixa eu botar bem aqui para a gente ver se a gente pega nesse espaço aqui. Vamos ver bem aqui. Vou copiar bem aqui de novo. Peraí. Raiz de 3. Opa. Pronto. Raiz de 3 é x sobre z. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá lá, né? X sobre z. E vou botar nessa outra. Tangente de 30. Aí eu cheguei aqui que a tangente de 30 é igual a x sobre z mais 2, tá bom? Então, o que eu tenho que encontrar? O x e o z. Então, se eu tenho aqui que x vai ser igual a z raiz de 3, certo? E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então nós teremos aqui que x sobre z mais 2, certo? Vai ser igual. Produto do meio pelos extremos, você vai ter que 3x, esse vezes esse, é igual a z mais 2 raiz de 3. Então, 3 vezes o x. Mas quem é o x? É isso aqui? É z raiz de 3. É igual a multiplicar esse por esse vai dar z raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Portanto, isso aqui fica 3 raiz de 3z. Aqui vai ser igual a raiz de 3 vezes z, só estou mudando a ordem aqui, 2 raiz de 3. Vem para o lado de cá, fica 3 raiz de 3. Z está mais, vem para cá menos. É igual a 2 raiz de 3. Olha só o que vai acontecer. O que eu tenho aqui? Eu tenho 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3. Né? Se você tivesse 3x menos 1x, dá quanto x? Né? 2x. Tá certo? Tá bom? Então, aqui do mesmo jeito. Isso aqui vai dar 2 raiz de 3z é igual a 2 raiz de 3. Portanto, z vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Eu vou cortar esse raiz de 3 com esse 2 com esse. Na divisão, z vai ser igual a quanto? A 1. Bom, pessoal, se o z é 1, o x vai ser quanto? Vai ser igual a 1 vezes raiz de 3,
que será igual a raiz de 3. Pronto. Está aí os dois resultados que ele pediu. Faltou agora o do y, né? Vamos voltar lá, só para me ver qual o y é a hipotenusa lá. Tá certo? Então, você tem aqui, vou voltar bem aqui o triângulo que ele colocou, bem aqui, eu vou desenhar aqui. Você tem aqui esse desenho aqui do triângulo, certo? Deixa eu ver quem é o x. Aqui é o x. Aqui, triângulo retângulo, que é o x. Aqui é o z, aqui é 2 e aqui é o y. Olha só, o y, o z, quer dizer, é 1. Então, tudo isso aqui é quanto? 3, né? 1 mais 2 dá 3. O x também é 1. Ou, é raiz de 3. Né? Tá aqui, ó. Raiz de 3. Então, tá aqui o x. Isso aqui não é um triângulo retângulo. Posso usar o teorema de Pitágoras. Fica y ao quadrado é igual a 3, aliás, 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Portanto, y ao quadrado vai ser igual a 9, mais raiz de 3 ao quadrado dá 3, y ao quadrado vai ser igual a 12, y vai ser igual a raiz de 12, certo? Y vai ser igual, quanto é raiz de 12? 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3, concorda? Y vai ser igual, quanto é a raiz de 4? 2. Então, o y é 2 raiz de 3, ó. Y aqui é 2 raiz de 3. Tá bom, pessoal? A gente vai encerrar por hoje, depois a gente continua a nossa aula de trigonometria, certo? Para não ficar tão extensa ainda, certo?